que está moderando o nosso painel, saudar a nossa advogada Mariana Fernanda, toda, parabéns. Curitibana, seja bem-vinda à Bahia. Júlio Mota, meu colega de governo, que é assessor da embaixada. Agradecer a presença de todo mundo que está aqui. Em primeiro lugar, quero parabenizar a organização do evento. Acho que é muito importante a Bahia poder propiciar debates que trazem exatamente a discussão sobre as normas de sustentabilidade, né? Seja como o nosso tema hoje, eu vou falar um pouco sobre mineração, mas você travar esse debate traz luz muitas vezes, né? Quando a gente escuta uma operadora do direito apontando, como ela mesma apontou, não quero trazer uma visão apocalíptica, mas eu acho que a sociedade precisa se apropriar, né? O judiciário muitas vezes está muito distante, o legislativo está muito distante das pessoas, né? No fundo, quando as pessoas se apropriam daquilo que faz parte da sua vida e compreendem aquilo que faz parte da sua vida, a pressão sobre os poderes leva de forma natural, às vezes, as soluções serem encontradas e serem apresentadas. Então, eu quero parabenizar mesmo, acho que é fundamental a gente construir fóruns como esse, permitindo exatamente que a gente evolua, que a gente pense. Eu falo, quando a gente fala em mineração, é muito engraçado, porque a gente tem, eu brinco muito, porque eu acho que tem bolsominion de extrema-direita, que veste a camisa do CDF, mas segura a bandeira dos Estados Unidos, se apresenta como patriota, mas você também tem bolsominion de extrema-esquerda, que faz as mesmas fake news na internet, que constrói um mundo apocalíptico, que cria uma ideia sobre tudo isso que a gente está falando de desenvolvimento econômico, etc., em nome de um processo ideológico que muitas vezes não condiz com a realidade. É muito simples a gente pensar que uma pessoa que pega um aparelho de celular e faz um discurso contra a mineração, né? Imagina, um aparelho de celular, faz um discurso contra a mineração. Eu até nem brinco com os piercings e os brincos que são de metais, mas um aparelho de celular pode ter até 70 elementos químicos que foram retirados da mineração. A energia que foi utilizada para aquele equipamento funcionar, ou ela é uma energia que gera carbono na atmosfera, e portanto são economias de produção energética tradicionais, que ameaçam a vida no planeta, ou elas são, portanto, energias que estão sendo renováveis, fruto do desenvolvimento de uma mineração focada na transição energética. Então, ou seja, não tem como você não entender como um lado esquizofrênico, alguém faz um discurso com o aparelho celular e que faz um discurso contrário à mineração. Porque tudo na nossa vida, tudo que aqui está, a própria água, quando a gente debate, é uma atividade mineral. Então, ou seja, você precisa sim construir uma mineração que seja sustentável. E aí que está um grande desafio, porque não existe sustentabilidade sem inclusão. A maior crime ambiental, na minha opinião, é a criança passar fome. Ou seja, quando você tem a fome, você tem de fato ali um grave problema ambiental. Então você precisa incorporar as pessoas no processo de desenvolvimento econômico. E a incorporação das pessoas nesse processo de desenvolvimento econômico permite exatamente que a sustentabilidade possa ser apropriada, inclusive, por elas. A própria compreensão da necessidade de regramento das questões ambientais, elas são objetivos daqueles que querem que essa atividade ocorra e que, naturalmente, o ambiente possa ser preservado. A mineração na Bahia vem crescendo muito. Eu não tenho dúvida de que nós estamos vivendo um momento muito propício. A mineração da Bahia hoje pode ser a locomotiva de desenvolvimento econômico do nosso estado. Eu ontem estive no município de Irecê, onde nós estávamos investindo 8 milhões de reais, antes mesmo da mina iniciar a funcionar, em programas sociais. 3 milhões foram investidos no município de Campo Alegre de Lourdes. Nós vamos produzir 100% do fosfato necessário para a produção de fertilizantes que a Bahia irá necessitar para o desenvolvimento da agricultura nos próximos anos. Essa operação começa em março do ano que vem. Lá nós vamos ter uma mineração sem resíduo, e nós vamos ter uma mineração sem barragem, e nós vamos ter uma mineração que vai produzir utilizando a água que será 100% reaproveitada. É preciso que a gente compreenda que é uma tecnologia cada vez mais sendo avançada no futuro e que o mundo cada vez mais nos cobra. Como a doutora pontuou aqui, a Europa destruiu as suas reservas, mas ela cobra dos outros países que para fazer negócio com ela, a gente preserve. Recentemente, uma empresa chamada RH Magnesita, do Magnesita no município de Brumado, nós tivemos, eu enquanto gestor de uma empresa estatal, que não tinha nada a ver com isso, mas construir as pontes com o governo para que a Bahia Gás pudesse levar gás para o município de Brumado e dessa forma a empresa não perdesse os contratos com a comunidade europeia, que eles têm prazo exatamente até 2030
para cortar a geração de carbono e em função das fontes energéticas lá, eles passavam por isso. Então, ou seja, a legislação e a tecnologia cada vez avançam mais e nós precisamos acompanhar isso, nós precisamos perceber isso. E o legislador precisa também acompanhar isso. É fundamental que a gente tenha uma legislação moderna que possa permitir que esses avanços não levem. Só para você ter uma ideia, quando eu cheguei na CBPM, eu conheci uma pessoa que me apresentou um representante de uma empresa. Essa empresa estava indo embora, era um grupo inglês, eles estavam indo embora para comprar minas de cobre no Chile, porque eles já entendiam que não tinha mais viabilidade no projeto que eles estavam realizando, pensando em realizar aqui na Bahia. E na hora que ele falou a cifra, eles iam investir 5 bilhões e 700 milhões de dólares aqui. A hora que eu falei, peraí, que história é aqui com esse dinheiro todo? É muito difícil a gente entender isso. Peguei ele pelo braço e expliquei esse negócio. Bom, se teve erro no processo que eles realizaram, vamos consertar. Se teve dano, que esses danos sejam reparados. Mas nós não podemos perder o investimento dessa monta. E ele estava querendo realizar um processo para produzir HBI, né, que é, traduzindo em linguagem livre, ferro briquetado a quente, que é exatamente o que eu apelidei de ferro verde. Ou seja, é a grande novidade no mercado mundial, né, de minério de ferro. E só é possível quando você tem um teor de ferro elevado, que é o caso que a gente tem no município de Piatã, uma mina com teor, Deus nos abençoe com isso, que vai permitir que a gente produza aqui esse ferro que não gera produção de carbono para a atmosfera. Ou seja, no futuro as pessoas vão entender que não adianta você comprar um carro elétrico, mas que o processo de produção dele gerou a geração de carbono na atmosfera. Você vai querer comprar um carro que ele seja 100% verde no seu processo produtivo. Então, ou seja, a gente estava perdendo esse empreendimento que traz não só a Bahia e o Brasil numa posição de destaque nesse processo de desenvolvimento minerário, com um processo de industrialização focado na transformação que o mundo precisa hoje, né, da nova economia, mas a gente estava perdendo um grande investimento que pode gerar até 50 mil empregos. Então, é óbvio que eles estavam embarrando em legislação, eles estavam embarrando em burocracia, eles estavam esbarrando em incompreensão, o que não nega, por exemplo, que quem comete crime ambiental tem que ser punido. E aí eu pergunto, quem foi preso por Mariana e por Brumadinho? Mas a mineração do Brasil hoje paga um preço muito alto pelas tragédias que ocorreram em Brumadinho e ocorreram em Mariana. E como eu vou fazer essa pergunta de novo, para todo mundo fazer essa reflexão. Alguém foi preso? Então imagine, aí você cobra um preço altíssimo de um setor econômico fundamental para a vida das pessoas. Não existe nada nesta sala aqui. Nada. 100% do que nós estamos aqui utilizando, etc.,